Ainda está... ok. O Estado Novo foi o governo ditatorial de Getúlio Vargas. Durante o Estado Novo, nós temos a consolidação da política nacional centralizadora, que havia se iniciado com o movimento de 30, né, após a Revolução de 1930. O objetivo do governo Vargas, no Estado Novo, era conduzir a um processo de modernização econômica, sem ameaças à ordem social. Então, o Brasil iria se modernizar economicamente, iria se industrializar, sob tutela do Estado, com ordem. Então, aqui, mais uma vez, nós temos a expressão com ordem na história do Brasil, né? Para isso, Vargas contava com o apoio, né, de uma burocracia federal, militar e civil, que iria cuidar desse extenso projeto, né, de industrialização do Brasil. Para que isso ocorresse, então, medidas tinham que ser tomadas, né? E foi o que fizeram, né? Tivemos a criação do DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. O DASP iria profissionalizar, né, todos os funcionários e iria inspecionar todo o serviço público, né? Então, DASP, uma criação do governo do Estado Novo. Tivemos também a criação de agências em áreas importantes, né, como a siderurgia, indústria e comércio. Foi criado o Conselho Nacional do Petróleo para desenvolver a indústria de base. Em 1940, nós tivemos a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, no Rio de Janeiro, né? Tivemos a Companhia Vale do Rio Doce também, né, iniciada em 1942. Isso leva a um crescimento da indústria. Tivemos, então, na década de 30, um crescimento da produção industrial. E o governo Vargas também cuidou da legislação trabalhista. Então, tivemos a criação da Justiça do Trabalho, em 1939, a instituição do salário mínimo, também, né, em 1940. Tivemos, em 1943, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né, um imenso corpo de leis que tratava de leis de proteção ao trabalhador e, ao mesmo tempo, que controlava as organizações operárias. Então, a CLT, né, mesclava o amparo ao trabalhador com o controle dos sindicatos, né? Então, inclusive, né, nesse momento, então, nós temos o Estado controlando os sindicatos, né, controle do governo, então. Agora nós passaremos para um outro tema, né, que levou ao enfraquecimento do Estado Novo, a política externa. O Estado Novo coincide, né, em boa parte com a Segunda Guerra Mundial, de 39 e 45, né, o Estado Novo é de 37. Durante a Segunda Guerra Mundial, até 1939, o Brasil se manteve neutro, inclusive porque a principal parceira econômica do Brasil era a Alemanha nazista. O Brasil exportava muito para a Alemanha nazista. Em 1942, por pressão dos Estados Unidos, o Brasil rompe com os países do eixo, né? E aí temos retaliações. Submarinos alemães afundam navios brasileiros, né, no Atlântico. Tivemos muitas mortes, né, por causa desses afundamentos de navios por submarinos alemães. Até que, então, o Brasil reconhece o estado de beligerância. Ou seja, o Brasil declara guerra à Alemanha. E a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né, o envio de soldados, os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira para lutarem na Europa, lutarem na Itália, vai levar a um questionamento. Que governo é esse que envia soldados para lutarem pela democracia na Europa, mas que no seu país mantém um regime ditatorial? Então, setores organizados da sociedade brasileira, né, os liberais, por exemplo, vão começar a questionar o governo Vargas, né? Vão questionar a existência do governo ditatorial do Estado Novo. Diante desse questionamento, desse enfraquecimento do governo, Vargas vai buscar apoio na classe trabalhadora. E aí, então, nós temos o surgimento do trabalhismo, né? Da imagem de Vargas vinculada àquele líder carismático, o líder dos trabalhadores brasileiros, né? Então, nós temos aí a exploração dessa imagem de Vargas como, né, um grande pai dos pobres, o grande líder dos trabalhadores do Brasil. Nesse momento também nós temos o queremismo, que era um movimento que pedia a permanência de Vargas no poder. Queremos Vargas no poder, era o queremismo. Tá? Nesse contexto, né, nós estávamos aí
Sabia-se que a guerra estava se encaminhando para o seu fim, né, entre 44, 45, por aí, e a vitória das democracias se aproximava, né. Então nós temos aí Vargas tomando medidas também rumo à redemocratização do país, né. Vargas então promulga um ato adicional que previa a realização de eleições, né, estavam previstas eleições presidenciais para o Brasil, um novo código eleitoral, também foi proposto por Vargas, anistia aos presos políticos, né, os presos foram perdoados, né, os socialistas, os comunistas, né, os presos de esquerda que haviam sido caçados e presos, né, nos governos anteriores de Vargas, foram anistiados então. E a permissão de criação de partidos. E aí então surge aí o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, criado pelas burocracias ligadas ao Ministério do Trabalho. Temos o PSD, Partido Social Democrático, né, criado pelos interventores de Vargas nos estados. Eles se reúnem então e criam esse partido, né, o PSD, com o apoio discreto do presidente, né. Nesse momento também, nesse contexto, surge a UDN, União Democrática Nacional, que vai se firmar como o principal partido elitista liberal do Brasil, né, nas décadas de 40, 50, né, a UDN. E temos então esse contexto, né, essas medidas de Vargas, uma redemocratização. Porém, temos aí alguns fatores, né, o Vargas, ele tolera, né, os partidos de esquerda, agora o PCB foi permitido, né, Partido Comunista Brasileiro. Então isso indicava uma possível aproximação de Vargas com as esquerdas. E também havia, né, uma possível ameaça de um golpe continuista por parte de Vargas, né? Poucos acreditavam em Vargas, né? O governo que havia promulgado a Constituição de 1934 e havia rasgado aquela Constituição, né? Não era digno de muita confiança por parte de vários setores. De modo que em 29 de outubro de 1945, o alto comando do Exército, né, com os generais Góes Monteiro e Eurico Dutra, deram um ultimato a Vargas. Tá? Vargas, então, aceitou ser deposto. E tivemos, então, a saída do presidente. E assumiu a presidência, interinamente, Fernando Linhares, presidente do Superior Tribunal Federal. Assim, então, tivemos o fim do Estado Novo, né, de Getúlio Vargas. Mas Vargas retornaria nos braços do povo mais tarde. Então,